todos aqueles que querem um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? Então nós iremos ministrar hoje a palavra com o tema O Último Pastor. O Último Pastor, tá bom? Então nós vamos fazer uso da palavra de Deus para não ficar nas minhas palavras e depois, como sempre, dizer que eu estou pregando heresia, que eu sou um herege, que eu sou um mentiroso, que eu falo mentira, que estou errado, que estou enganado. Então eu quero fazer uso da palavra de Deus para a gente não sofrer essas acusações, tá bom? Então, meus queridos, quero que você, juntamente comigo, abra a palavra de Deus em João, capítulo de número 10, João, livro histórico, João, capítulo de número 10, versículo de número, nós vamos ler o versículo de número 9 e 10 e 11, tá bom? Vamos ler o versículo de número 9, 10 e 11 para a nossa meditação da palavra do Senhor hoje. Versículo de número 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Meus queridos, eu já preguei muito sobre esta palavra, já preguei muito. Mas hoje eu quero fazer algumas revelações diferenciadas. Hoje eu quero ministrar uma palavra da graça, pelo Espírito, para que vocês possam entender. Tem muitos pregadores hoje que pregam em cima desta palavra, mas só sabem usar o versículo de número 10. Estou falando do sistema religioso. Só prega o versículo número 10 porque causa medo. Existem 3 armas dentro do sistema religioso que nós costumamos a dizer. Se essas 3 armas forem tiradas dentro do sistema religioso, infelizmente o sistema, o império vai fechar. E nós estamos trabalhando em cima disso porque a nossa vontade é que este império, que esse sistema feche, que esse sistema acabe mesmo. E prevaleça a graça de Deus e as pessoas parem de ser enganadas, como diz em João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta o homem dessas mentiras? A verdade. A verdade vem e liberta o homem dessas mentiras. Então, amado, quando na realidade nós pegamos o livro de João, para vocês que estão chegando agora na graça, que acham que os 4 livros que chamam Evangelhos são Novo Testamento, não são. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos, porque o testador ainda estava vivo. Então, para que seja Novo Testamento, precisaria que o testador já tivesse morrido, mas o testador ainda estava vivo. Quem era o testador? Jesus Cristo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, os nossos amados irmãos da lei, os nossos amados irmãos do sistema religioso, eles não aceitam quando nós pregamos esta palavra e fazemos revelações. E ele diz que nós não temos hermenêutica, não temos exegese, não temos teologia, não temos conhecimento, lê a palavra de uma forma errada, nós estamos distorcendo a Bíblia e na realidade, meus queridos, vocês estão certos. Nós somos da graça distorcedores da Bíblia, porque a vida inteira o sistema religioso eles torceram a verdade de Deus em mentira, transformaram o diabo em diabo, transformaram ceia ou pão com suco em corpo de Cristo. Eles transformaram dinheiro, mantimento em dinheiro. Eles transformaram muitas verdades da Bíblia em mentira. Eles torceram a palavra de Deus. E hoje nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Porque na realidade, para nós, ela sempre foi torcida. Mentiram. Disseram que em João capítulo 10, versículo 10, era o diabo. Enquanto a Bíblia diz, chama de ladrão.
A vida inteira eles fizeram isso e hoje nós estamos distorcendo essas mentiras em verdade. Na realidade, a palavra de Deus sempre foi verdade. O problema foi os matadores de crentes, os matadores de cristãos, os falsos profetas, os falsos mestres, os roubadores, os lobos devoradores, que torceram a palavra. E hoje nós estamos distorcendo esta palavra. Então vamos lá. Vamos ministrar esta palavra de Deus e eu quero aqui começar pelo versículo 1 para você entender. Que diz assim, João, capítulo 1, eu não vou responder nem o comentário. Se os irmãos que estão aqui na pregação quiserem responder os comentários dos amados que estão chegando aí, porque hoje o sistema vai ficar com raiva de mim, os pastores vão ficar com raiva, os irmãos que não entendem a mensagem da palavra vão ficar com raiva, mas eu deixo aí para vocês responderem, tá bom, amados? Eu deixo vocês responderem. Estou gravando esta mensagem agora pelo Facebook, mas ela irá para o futuro. Ela irá ser colocada no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, tá bom? Depois que eu terminar esta mensagem, ela vai para lá. Por isso que eu estou comentando assim, porque alguns irmãos futuramente vão ouvir a mensagem e vão dizer com quem era que o Chagas estava falando. Eu estou falando exatamente agora com a equipe de pastores e ministros do Evangelho, homens de Deus, que estão agora do outro lado aqui, ouvindo esta mensagem, porque eu estou fazendo uma live ao vivo, como nós fazemos todos os dias, ao meio-dia, com um pregador diferente. E hoje eu estou ministrando esta palavra. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteadores. Desde o princípio, meu amado, desde o princípio, o próprio João, que estava escrevendo aqui, relatando a história de Cristo, usando isso aqui como uma parábola, ele desde o princípio está chamando de ladrão. Ele não está chamando de diabo, está chamando de ladrão. Mas o sistema religioso, o sistema evangélico, que tem cegado o entendimento das pessoas e que tem ainda colocado o antigo pacto na vida das pessoas, ele diz que isso aqui é o diabo. E nós sabemos muito bem que o diabo não existe, nunca existiu. Que o diabo era apenas uma apologia ou apenas uma palavra que era colocada em meio a alguns momentos da Bíblia que chamava, a palavra diabo significa acusador, opositor, aquele que se opõe contra a verdade. Então, o diabo é um opositor. Versículo de número 2 diz assim: aquele, porém, que entrar pela porta, este é o pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entrar pela porta, este é o pastor das ovelhas. Que porta era essa que Jesus estava falando, amado? A verdade. Mas só que ele fez uma comparação, por quê? Porque naquela época, amado, era costume de as pessoas serem tituladas por pastor. Era costume naquela época haver pastores de ovelha mesmo. Pastores que cuidavam do rebanho mesmo, de ovelha. Então, o que acontece? Jesus estava falando com os seus discípulos, estava falando com os fariseus, com os saduceus, com os essênios, com os zelotes, com o povo daquela geração, e ele estava dizendo, chamando mesmo, exatamente, ele estava trabalhando para que aquelas pessoas entendessem essa linguagem que Jesus estava falando. Para que nós possamos entender a Bíblia, precisamos entender as três linguagens que a Bíblia foi escrita. Linguagem alegórica, linguagem figurada e linguagem literal. Jesus estava falando aqui não literalmente, ele estava falando em uma linguagem figurada. Mas só que os pregadores, o sistema futurístico, eles levaram esta palavra para o futuro como até hoje e dizem que esta palavra é para o dia de hoje, que na realidade não é. Eles dizem que essa palavra é para hoje, só que na realidade não era. Era para a geração de Jesus, aquela geração que Jesus vivia, aquela geração que ele estava vivendo, aquela geração dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Mas até hoje é pregado esta palavra na igreja e eles impõem ordem
dentro da igreja, entre aspas, os templos feitos por mão de homem, e dizem que isso aqui é por dias atuais. Mas esse aqui não, filho. Não é futurístico. E hoje vai ter revelação da graça de Deus mais um pouquinho. Versículo de número 3. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas o conduz para fora. O incrível, amado, o incrível, que até hoje as pessoas não sabem por que são chamados de ovelha. Até hoje as pessoas não sabem por que são chamados de ovelha no sistema religioso. O pastor chama a irmã fulano e tal, a irmã Joana, a irmã Maria, a irmã Mazé, a irmã Josefa de ovelha. E aí eles não entendem por que chama as irmãs de ovelha e não chama pelo nome. Sabe por quê, meus amados? Que eles não chamam as pessoas pelo nome, chamam de ovelha? Porque eles estão se titulando em pastores. Porque eles foram consagrados, entre aspas, a pastores. O pastor pegou lá 1 litro de óleo, jogou sobre a cabeça do indivíduo e disse: a partir de hoje você será pastor. E aonde ele passa? Se ele passar numa blitz, uma blitz parou ele. O agente de trânsito lá perguntou: qual é o seu nome? Primeira coisa que o infeliz fala é dizer: sou o pastor fulano e tal. Pastor é nome? Não, pastor era título. Pastor era título que tinha. Não se tem mais esse título de pastor hoje. Por que não tem? Vou já chegar na revelação. Não tem esse título de pastor hoje porque acabou-se o pastorado. Porque acabou esse título de pastor. O sistema religioso hoje, ele prepara pastores. E hoje tem muitos aí se titulando a pastores que só querem arrancar a lã das ovelhas, o dinheiro das ovelhas. O nome pastor para ele é como que ele tivesse um momento de glória, vivendo uma glória para ele. Me respeite porque eu sou pastor. Se você não me tratar como pastor, eu te coloco no banco. Se você não me respeitar como pastor, eu te disciplino, eu te faço. Então, amado, isso tudo é um título para barganhar, ou mesmo para matar os crentes dentro das igrejas. E aí Jesus aqui, ele está um ensinamento muito brilhante, tremendo, mas as pessoas não entenderam isso aqui, como até hoje as pessoas não entendem. Olha o versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Até hoje não se compreende. Até hoje ele chama de ovelha para roubar as ovelhas, para arrancar a lã das ovelhas. Até hoje eles se titulam de pastor somente para beneficiar o seu próprio bolso, somente para trazer benefício para si próprio. Mas infelizmente eles não pregam a verdade, não vivem a verdade e não ensinam a revelação de Deus. Existe pastor hoje ainda como título? Não. Existiu antigamente? Sim. Mas hoje não existe mais pastor como título. E como dom? Como dom, sim. Como dom existe pastor, mas como título não, filho. Não venha com essa para cima de mim, porque você não tem base bíblica e nem tampouco autoridade para me dizer que eu sou pastor porque eu fui consagrado pelo apóstolo, porque eu fui consagrado pelo bispo. Por isso que hoje existe um mercado muito grande em nome de Jesus. Por isso que hoje existe uma roubalheira em nome de Jesus. Por isso que existe hoje
uma falcatrua miserável em nome de Jesus. Por quê? Porque existem muitas igrejas com o nome de pastor. E os pastores estão fazendo o quê? Só apenas comendo a lã das ovelhas. Porque ele chama você de ovelha, ele massacra você, e aí se diz que ele é o pastor. E ainda lê esta parábola aqui ainda para causar medo nas pessoas. Mas eles não pregam o sentido da palavra. Olha aqui o que diz aqui, versículo de número 7. Jesus, pois, lhe afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Jesus. Ele estava falando para eles. Eu sou, ao momento, em todos os momentos, Jesus estava falando dele mesmo. Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todo quanto vieram antes de mim, todos que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Quem era que era ladrão e salteadores antes de Jesus? Apareceu, amado, muitos falsos profetas, muitos pastores. E hoje ainda tem ou não tem muitos ladrões, salteadores, se titulando pastor para roubar os irmãos. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele estava falando para aquele povo daquela geração, será salvo. Será salvo de quê? Será salvo de quê? Esta palavra é futurística? É não, filho. Esta palavra não é futurística. Esta palavra era uma parábola em que Jesus estava falando para aquele povo. E aí os indivíduos, eles pregam e dizem assim, amado, na realidade existe pastor. Por que existe pastor? Porque está escrito aqui na Bíblia. Jesus é o pastor dos pastores. Nós somos os pastores espiritual, responsável aqui na terra para cuidar das ovelhas. E as ovelhas são vocês. E aí um dia eu estava falando sobre isso, um apóstolo da graça, ele exatamente mandou uma mensagem, não direto para mim, mas uma indireta, dizendo que quando ele falava que ele era o pastor das ovelhas, ele não estava falando uma ovelha literal, mas deveria eu ter entendimento. Amado, eu entendo muito bem. Eu entendi muito bem. Poderemos ser considerados como uma ovelha? Poderemos sim, no sentido figurado. É claro que eu entendo que não é no sentido literal, amado. Onde é que um homem, ser humano, pode ser transformado em uma ovelha? Somente no sistema. Somente no sistema um ser humano pode receber um demônio no seu corpo. Pombogira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Nego Velho, Nego Gesso, Preto Velho. Somente no sistema. Somente no sistema. Uma mulher vestida de vermelho, com batom vermelho, ela é a pombagira. Somente no sistema. Mas na nossa mente não entra mais, querido. Porque nós temos a mente ativada, temos uns olhos iluminados. Na nossa mente não entra mais essas mentiras, essas falcatruas. Porque tudo isso era exatamente para roubar o direito das pessoas, para roubar a entrada dessas pessoas para reinar em vida. E era exatamente isso que o próprio Jesus estava dizendo. Aquele que passar, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Será salvo o quê? Aqui, ó. Será salvo na sua mente. Ele será salvo daquela grande tribulação que ia acontecer, que aconteceu no ano 70. Ele seria salvo de quê? Seria salvo da morte eterna, porque ele passava agora a reinar em vida. Foi o que Jesus foi fazer lá na cruz pelo seu povo. E ele também fez por nós. Será que fez por nós? Vamos lá, vamos caminhar aqui.
Versículo de número 10. O ladrão, e aí, preste bem atenção. O ladrão vem somente para roubar. E aí o sistema maldito religioso, os pastores que nós chamamos de cão gulosos, quer dizer, nós não, a Bíblia, né? Que chama de cão gulosos, que pensam apenas no dinheiro, eles colocam o diabo bem aqui. Porque o diabo dá medo. E as pessoas por medo dão dinheiro. Então eles colocam aqui no versículo 10, ele, em vez de colocar ladrão, eles colocam diabo. O diabo veio somente para roubar. Aí ele diz, para roubar sua esperança, para roubar sua vida, para roubar seu dinheiro, para roubar sua mulher, para roubar seu filho, para roubar o seu carro, para roubar... E as pessoas têm uma mente fraca e deixam entrar isso aqui na mente. Infelizmente, eles são lesados. E aí diz, roubar, matar e destruir. É o diabo. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Meu amado, se fosse um diabo mesmo como ser espiritual que muitos pregam, você pode ter certeza que ele não causaria danos em você, danos pouco, como eles dão poder. Se o diabo entrasse no corpo de um ser humano como nós, que ele é um ser espiritual tão forte como a igreja prega, se ele chegasse a entrar no corpo de um ser humano, o ser humano explodia, estourava. Blé! Estourava, filho, pelo poder tão grande que as pessoas dão a ele. Mas o diabo não existe. Ele estava falando aqui de ladrão mesmo. Um homem que rouba, um homem que mata, um homem que destrói. Estava falando desse mesmo. O ladrão aqui era a lei, a carne. Era isso que ele estava falando. Aí ele diz, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Só existiu um pastor, só vai existir um pastor, só um, que deu a vida pelas ovelhas, que foi Jesus Cristo. Nenhum pastor não dá a vida pelas ovelhas. Por isso que o próprio Jesus disse, o que vier após mim, ou o que vieram antes de mim, são ladrão e salteadores. É o que está acontecendo hoje. O pastor só prega a palavra pensando na oferta, só prega a palavra pensando no dízimo, só prega a palavra, e se chegar um irmão que tem os bens financeiros mais na igreja, ele trata com o tapete vermelho, porque ele sabe que tem um dízimo gordo, porque sabe que tem uma oferta gorda, e aí ele diz, é uma ovelha, são ovelhas que eu tenho que tratar bem, mas o irmão que chega a pé ou de bicicleta na igreja são tratados de forma diferente. Eu estou falando besteira? Eu vivi 12 anos no sistema, amado. Eu fui ensinado assim, eu ensinava assim. E as pessoas que estão lá são do mesmo jeito, vivem enganados. Não tem a revelação da palavra de Deus, pregam um monte de besteira e diz, está aqui, está na Bíblia. E torcem a verdade de Deus. E hoje nós estamos distorcendo essas mentiras em verdade. Porque não aguentamos mais ver tanta falcatrua, tantas pessoas enganadas, vivendo uma vida de miséria, de engano, enquanto esses charlatão mentirosos, vagabundos, estão aí gozando com o seu dinheiro, estão gozando com o seu bem. Versículo de número 12, olha o que é que diz. O mercenário, depois eu vejo. O mercenário que não é pastor e que não pertence às ovelhas, vê o lobo, vê vir o lobo e abandona, e as ovelhas fogem. Então o lobo as arrebata e o dispersa. Quem é o maior exemplo de pastor que nós vemos na Bíblia? Pastor de ovelha, estou falando ovelha mesmo literal. Davi. Davi era um pastor de ovelha que nós podemos ver e podemos dizer para ele que ele realmente tinha respaldo para dizer, eu sou um pastor das ovelhas. Porque veio o urso, ele matou o urso. Veio o leão, ele matou o leão. Veio o Golias, ele matou o Golias. Davi era um homem, um exemplo de pastor, de grandeza, de conhecimento, de riqueza, que lutava mesmo. Mas infelizmente hoje, amado,
Se por acaso um irmão que está frequentando o sistema religioso, e de repente o irmão cometeu uma obra da carne, ele cometeu, eu falei errado, foi? Eu falei Davi, não foi não? Pronto. Então, se ele cometeu uma obra da carne, sabe o que é que o sistema diz? O nome do irmão foi tirado do livro da vida e colocado no livro da culpa. O nome desse camarada que faz isso é chamado de mercenário. O irmão foi para a praia tomar um banho. Aí o pastor coloca ele lá no banco, disciplinado, passar lá 6 meses, 1 ano. Disciplinado, porque o irmão foi tomar um banho na praia de sunga. Esse nome não é pastor, esse nome é mercenário. Mercenário, ladrão. Coloca o irmão em disciplina, porque o irmão foi para a praia. Meu amado, isto não é pastor, isto é mercenário. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quantas vezes você já viu um pastor em um cinema com as suas ovelhas? Assistindo um filme? Depois vocês me mandam um vídeo aí. Quantas vezes você viu um pastor levando uma cesta básica para a ovelha que está passando necessidade? Quantas vezes o pastor, ele levou no carro dele, naquela Hilux zona bonitona, o irmão para o hospital porque estava com coronavírus? Quantas cestas básicas hoje foi alimentado as famílias que estavam passando necessidade lá na casa dele por essa pandemia? Quantos de dinheiro o pastor tirou ou vendeu o seu carro para cuidar das ovelhas que é lá dentro da igreja? Porque ele é pastor. Fecharam foi as igrejas, irmãos. Fecharam as supostas igrejas. E ainda dizem que são pastor. Mas mandava um motoboy buscar o dízimo na casa dos irmãos. Mas se mandava um motoboy para pegar o dízimo na casa dos irmãos, ou ele mesmo ia pegar o dízimo na casa dos irmãos. Você acha que eu estou falando mentira? Estou falando o que eu vi, o que eu ouvi. Passava na casa dos irmãos para recolher o dízimo. Cambada de ladrão, mercenário, pilantra, que fazem essas coisas. Meus queridos, meus amados, vamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e entender quem foi ou quem é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Quer dizer, Chagas, que não existe mais pastor hoje? Não. E como é que as pessoas vão ser guiadas? Por quem que vão ser guiadas? Amado, pela lei não existe pastor. Pelo sistema existem. Pelo sistema existe. Mas hoje os pastores são dom de Deus. O dom que Deus deu para ele. Nós temos hoje muitos pastores, mas por dom e não mais por escolha. O pastor lá da igreja escolheu ele. E agora ele é pastor. Não, filho. Deus escolheu você para pastorear. Deus escolheu você para cuidar do povo. Deus escolheu você para pregar a verdade. Deus escolheu você para entrar por esta porta, que é Cristo Jesus. Apresentar um Cristo ressuscitado. Apresentar um Cristo que ele veio, morreu por um povo que não foi eu, que não foi você, mas ele fez uma aliança comigo e com você. E nós hoje somos os pastores que levamos essa verdade e queremos que você reine em vida. Queremos que você ative a sua mente, abra os seus olhos para você reinar em vida. É um direito seu reinar em vida, mas infelizmente eles não deixam você reinar em vida. Reclamam porque você não frequenta a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E quando você não paga o dízimo, ele faz a mesma coisa. O que é que está acontecendo, irmão? Por que você não trouxe mais o dízimo? Vamos disciplinar o irmão. E esse é o bom pastor? Não. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O próprio Jesus, que foi o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Versículo de número
13. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quem foi o pastor que deu a vida pelas ovelhas? Somente Cristo. Então só existe um pastor. E aí tem um hino até do nosso amado aí J. Neto, né? Que ele canta, e ele cantando, ele diz que quando ele se apresentar no céu, ou quando ele chegar no céu, vai apresentar para Jesus as suas ovelhas. Não sei se vocês conhecem esse hino. Ele diz que vai apresentar as ovelhas para Cristo. Quando ele chegar no céu, vai apresentar. Meu amado, quando você chegar lá no céu, ou quando você chegar lá, não vai chegar em carne. Nenhum pastor da terra vai apresentar ninguém lá, porque você já foi escolhido, já foi eleito por Cristo. Então não existe pastor que vai apresentar a ovelha no céu. Ou vai? Você vai ser apresentado pelo seu pastor? Como é o nome dele? Ele que vai te apresentar lá no céu? Lembra dessa música? Ó? Acho que entrou outra coisa aqui, né? Parece até que estou vendo o céu se abrir e nas nuvens Jesus me chamando para com ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. J. Neto cantando esse hino, eu não sei se ele entendeu muito bem o sentido, mas esse pastor já entregou. Esse pastor já está com o Pai, Jesus. Ele já entregou as ovelhas para Cristo, para o próprio Pai. Pai, está aqui, ó. Ele é o bom pastor. Está aqui as ovelhas que estão lá na terra, que eu resgatei todas elas, que na realidade precisavam de entrar no aprisco. Pronto, já estão aqui contigo. Já estão com o Senhor. É suas. Porque o Senhor me escolheu, me enviou para a terra, morri por eles e me resgatou. E nós, irmãos, que já nascemos após a cruz, o que foi que Cristo fez por nós? Uma aliança. Ele fez uma aliança de nós se tornar filho de Deus. Será que foi nós? Ou nós já fomos escolhidos, eleitos como filho de Deus antes mesmo da fundação do mundo? Devemos entender um pouco mais da palavra para poder pregar e não ficar enganando as pessoas, dizendo que para nós poder entrar no céu tem que pagar dízimo, tem que pagar oferta, tem que comer pão com suco, tem que subir monte, tem que descer monte, tem que pagar o preço. Nada disso, querido. Isso aqui é carne. Isso tudo que faz é carne. O que nós devemos é desativar nossa carne e passar a viver para Cristo agora. Versículo de número 16. Ainda tenho outras ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não desse aprisco. A mim me convém conduzi-la, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quanto pastor existe? Vários.
Existem vários pastores. Não, 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 não. Só existe um pastor. E o nome dele é Jesus Cristo ressuscitado. Quem eram essas outras ovelhas que estavam no aprisco? Os gentios. Os gentios estavam fora do aprisco. Então ele disse, ainda há outras ovelhas. Ainda tem outras ovelhas. Não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. E elas ouviram a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amado, talvez esta ovelha, no sentido figurado, fosse eu. Talvez essa ovelha, no sentido figurado, fosse você. Eu ouvi a voz de Cristo. E aí, agora eu entendi. E agora eu estou seguindo a quem? A Jesus. Não mais o Nazareno, mas o ressuscitado. Não o filho de Davi, mas o filho de Deus. Agora sim, eu entendo, a minha mente foi ativada, meus olhos foram iluminados, e agora eu sirvo a Cristo Jesus ressuscitado. E agora eu tenho que fazer o quê? A obra dele. Qual é a obra dele? Pagar o dízimo na igreja. Malaquias capítulo 3. Irmão, por que você fala tanto em dízimo? Porque é o carro-chefe da igreja. É o que sustenta o pastor, é o que sustenta o filho dele, é o que sustenta o ministério lá entre aspas. A obra de Deus não é isso não, amado. E eles chamam a igreja lá de reino de Deus. Enquanto o reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus está aqui, querido. O reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ele está aqui. Olha o versículo de número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para o reassumir. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Ou tira. O diabo tira alguém da presença de Deus? No sistema tira. Quando você peca, porque existe o tal pecado ainda no sistema, quando a pessoa peca, o seu nome sai do livro da vida e é escrito no livro da culpa. Se reconciliou com Jesus, voltou de novo seu nome para o livro da vida. Escorregou na casca de banana de novo, saiu do livro da vida, foi escrito no livro da culpa. Aceitou, reconciliou com Jesus, e aí gera essa confusão, meu amado. Gera uma confusão. O nome tirado do livro da vida, colocado no livro da culpa, tira do livro da culpa, coloca no livro da vida, e aí gera uma confusão. Meu amado, uma vez que você foi escolhido por Deus, você é escolhido para sempre. Não é escolhido a carne nem o sangue, mas foi escolhido o Espírito. Mas essa carne e esse sangue tem que entender que tem um homem interior dentro de mim. Tem um homem que é chamado espiritual. E esse homem espiritual foi exatamente uma criação de Deus. Porque o que está dentro de mim hoje é o Espírito de Deus. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente o dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelar. Este mandato recebi de meu Pai. Recebeu de quem? Por causa desta palavra, rompeu nossa dissensão entre os judeus. Muitos deles dizem, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Já te falaram? Já falaram para você que você está endemoniado, está desviado, está desigrejado, está... Você não é mais crente, não é mais evangélico, não serve mais a Cristo, porque você agora prega um evangelho que não precisa mais desses rudimentos da lei ou do sistema religioso para servir a Deus? Todos os dias eu recebo isso. Diz que eu estou doido, diz que eu estou afastado, estou desigrejado, sou um desviado. Sou. E eu assumo, eu sou um desviado. Irmão, pelo amor de Deus, como é que tu é desviado e está pregando a palavra de Deus? Sou desviado.
sou desviado do sistema, sou desviado do diabo, sou desviado do demônio, sou desviado do inferno, sou desviado da mentira, sou desviado da falcatrua, sou desviado do pão com suco que diz que é corpo de Jesus, sou desviado de todas essas coisas malditas que o sistema prega. Eu sou desviado de tudo isso. Eu sou desviado. Pode me chamar de desviado. E hoje eu estou desviando as pessoas dessas mentiras para a verdade. Hoje eu estou distorcendo a palavra de Deus, da mentira para a verdade. Porque mentiram muito para nós. Eu vou finalizar a mensagem aqui, mas eu quero ler para vocês um versículo que os pastores dizem. Que se você não permanecer na igreja que ele é líder, se você não permanecer, você vai queimar no mármore do inferno. Vai, Manu, senta aí. O povo te conhecer. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É isso que o sistema religioso prega. Mas o nosso amado Jesus, a mesma palavra que o sistema usa, que eles não têm coragem de usar esse versículo, ou não entende esse versículo, eu quero ler para você. Versículo 28. João capítulo 10, versículo 28. Olha o que é que ele diz. Vou ler o 27. Eu vou ler o 20, na realidade, eu vou ler o 26 para vocês entenderem. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê na palavra de Deus não é ovelha de Deus. Estou falando no sentido figurado, no sentido espiritual, não literal. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Você sabe por que eu entendo a palavra de Deus hoje? Você sabe por que você entende a palavra de Deus e aceita? Porque no sentido espiritual você é uma ovelha de Deus. Versículo 28. Os pastores dizem que no versículo de número que dizem que se você sair do ministério que ele está lá, você vai para o inferno. Mas a palavra de Deus me garante outra coisa. Olha o que é que diz aqui 28. Eu lhe dou a vida eterna. A vida eterna é da onde? É da carne ou do espírito? É do espírito. Jamais perecerão. Ou vai perecer? O diabo vai tirar você? A palavra de Deus diz que não. Jamais perecerão. E ninguém os arrebata da minha mão. Ou o inferno, o diabo, o pastor vai tirar você das mãos de Cristo. O pecado, a casca de banana, a pombogira, o Zé Pelito, o Zé Pilantra, o Chucaveira, tudo isso vão tirar você da mão de Cristo? Tira não, irmão. Por que você está com medo de perder a tua salvação? Irmão, eu não vou pecar porque eu vou perder minha salvação. Meu amado, você não vai pecar porque você é um escolhido de Deus. Você não vai pecar porque não existe mais pecado, porque não existe mais lei. Você não vai mais pecar porque não existe mais pecado. Nós fomos escolhidos por Deus, eleito. Ninguém pode arrebatar das mãos dele. Eu lhe dou a vida eterna. Ele já deu a vida eterna. Jamais perecerão. Vai perecer. Vai perecer esses mentirosos, safados, vagabundos sem vergonha, que andam vendendo caroço de feijão por R$1.000. Esses ladrão que ficam cobrando dízimo das pessoas e ainda vão pegar o dízimo na casa dos irmãos. Esses vão perecer. Porque a Bíblia chama ele de mercenário, de ladrão, salteadores. Esses que estão se bajulando em cima de um cargo como pastor, e a primeira coisa que ele apresenta: eu sou o pastor Chagas Bezerra. Pastor é Jesus Cristo, amado. Não existe mais título de pastor.
Pastor é Jesus. Se você não vier para a minha igreja, você vai ser um desviado, vai ser um perdido. Mentira! A igreja somos nós. Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém. Se hoje eu ver alguém derramando um litro de óleo na cabeça de alguém e dizendo que estou consagrando a pastor, eu chamo ele de mentiroso, porque não existe mais isso. Se hoje você se titula como pastor para arrancar dinheiro dos irmãos, você é um vagabundo mentiroso. Se você está fazendo isso, pode ficar com raiva de mim, meu amado, porque eu estou falando a verdade. Hoje eu quero te falar a verdade, porque você vive fazendo essas coisas e vive dizendo que é pastor, enganando as pessoas em nome de Cristo. Pior bandido é aquele que rouba em nome de Cristo. Pior bandido não é aquele que pega uma pistola, um 38, um fuzil, coloca na mão e sai assaltando, não. Pior bandido é aquele que usa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e dizendo, em nome de Cristo, recebendo dinheiro, recebendo essas coisas todas e dizendo que está vivendo em nome de Cristo. Matando o sonho das pessoas, matando a esperança e dizendo ainda que está de boa, que vai para o céu, que ele é o homem espiritual que está apresentando as suas ovelhas até a Deus. Pregue a verdade, pregue o evangelho de Cristo, anuncie o reino de Cristo na vida das pessoas e pare com essas mentiras. Só existe um pastor, somente Jesus Cristo. Só Ele é o nosso pastor, o líder espiritual. Aqui na terra existe o pastor por dom e não por escolha. Eu escolhi alguém para ser pastor. Não existe isso, amado. Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido sobre a mensagem. Esta é a mensagem de hoje. O último pastor, que foi Cristo Jesus. Não existe mais pastor. Não existe. Eu conheço o pastor fulano e tal. Ele se titula pastor para roubar as pessoas. Porque ele não tem coragem de falar a verdade, não tem coragem de pegar uma enxada para trabalhar, não tem coragem de meter a mão na massa em trabalhar de mecânico, trabalhar de outra coisa. Ele vai fazer o quê? Enganar as pessoas para as pessoas sustentar ele. E ele diz que é pastor para viver à custa dos irmãos. Não é pastor. O nome é charlatão, é mercenário, é ladrão, é mentiroso, é salteador. Agora eu estou falando com as pessoas que fazem essas práticas. Aí você diz, Chaga, você generalizou tudo, chamou todo pastor de ladrão. Quem não tem essas práticas, eu não mexo com eles. Estou falando quem está fazendo essas práticas. Agora, quem não está fazendo essas práticas, fique tranquilo, meu querido. Você tem o dom de Deus. Você é pastor escolhido por Deus. Graça e paz a todos, melhor tarde para todos. Eu estou finalizando aqui a mensagem. Para quem não conhece aqui, o nosso amado irmão Enéas está dizendo, né? Moça tão bonita, fala que parece com o pai. Meu amado, tá cheio de monstro. Por acaso? Como é que é, rapaz? Minha filha, irmão Enéas, futura pregadora da graça de Deus. Então, meus queridos, graça e paz para todos. Melhor tarde. Falei demais, a garganta já está ficando rouca. Eu sei que eu vou ser atacado mais uma vez, mas deixa eu dizer para vocês, querido, que ataca a gente. Vou fazer que nem o pastor Geraldo. Vou desligar meu telefone, só vou atender pedido da Escola de Barbeiro SDM, certo? Não vou atender as afrontas de vocês. Na verdade, faz tempo. É tanta afronta que vem para cima de mim hoje que eu nem ligo mais, eu nem leio mais as mensagens. Só leio quando é aquelas mensagens que agradam o nosso espírito, mas que atacam a minha carne, eu não vou atender. Vou deixar vocês aí pensando e orando, pedindo a Deus revelações. Graça e paz a todos, melhor tarde, a todos os amados irmãos que estão comigo e que vão ouvir também ainda esta mensagem. Esta mensagem vai ser colocada no canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza. Amém? E até às 22 horas no Papo em Graça, comigo, Chagas Bezerra e Cássia Moura. E com vocês do outro lado, vamos tirar as dúvidas. Hoje o Papo em Graça vai começar às 10 horas e vai até meia-noite, porque o assunto hoje vai ser top. O assunto hoje vai ser quente.
Graça e paz, amados. Fui.